Prezadíssimo eleitor real, você que está nos acompanhando durante estas edições terá a oportunidade de observar, de analisar, de refletir acerca das propostas de mais um pré-candidato à Assembleia Estadual que entrevistaremos nesta edição, que será a última desta série. Tivemos a oportunidade de levar ao seu conhecimento entrevistas com pré-candidatos à Câmara Federal, como também à Assembleia Estadual, privilegiando aqueles pré-candidatos que, no entendimento da produção do programa Cidade Real, tem mais vínculo com nossa cidade. E desta forma, nesta última edição desta série, estaremos conversando com mais um pré-candidato que se apresenta, evidentemente, na convenção do seu partido, para que seu nome seja homologado e, desta forma, se habilite a ser inserido, inseminado, que é o termo técnico que se utiliza, nas urnas eleitorais, para que o eleitor friburguense promova a sua escolha. Até porque eu tenho dito sempre que votar é escolher. Você, caro eleitor, cara eleitora, querida eleitora, que paga toda esta conta, deve votar para escolher e não para excluir. O que observamos acontecer ultimamente, em que, na ausência de opções, o eleitor que se manifesta, que comparece, opta por um candidato A para excluir um candidato B e vice-versa. Entretanto, isto não nos interessa. Você deve privilegiar aquele melhor plano de governo, em detrimento de um plano de poder, uma vez que são sensivelmente diferentes. E da sua escolha, caberá, evidentemente, a rotina da sua vida dos próximos 4 anos. Mesmo que você não queira, mesmo que você queira se manter alheio a este processo, as decisões tomadas nas instâncias governamentais, quer seja dos poderes legislativo, estadual e federal, e executivo, estadual e federal, irão interferir na sua rotina diária, por vezes sem que você perceba, porque são essas instâncias constituídas por representantes democraticamente escolhidos que tomam as decisões, que aprovam as legislações, que certamente vai interferir na sua rotina diária em várias vertentes. Esta reflexão deve ser realmente entendida e contribuir para a sua escolha. O eleitor, você eleitora, que paga toda esta conta, reitero, dispensa emoções. Vocês exigem soluções. Não cabe mais o radicalismo, não cabe mais a intolerância, não cabe mais a impaciência, que por vezes tomam proporções inadmissíveis, inclusive com perda de vítimas, como recentemente tomamos conhecimento. O processo tem que ser absolutamente democrático. O contraditório cabe, incomoda, mas é saudável. E desta forma, a sua escolha, a sua manifestação deve ser absolutamente sensata, equilibrada e racional, sobretudo privilegiando os interesses coletivos de Nova Friburgo e região
em detrimento de interesses individuais. Portanto, esteja atento, sobretudo, às pré-candidaturas que aqui surgem eventualmente a cada 4 anos, coincidindo inclusive com a Copa do Mundo de Futebol. E em seguida desaparecem. Portanto, privilegie aquelas pré-candidaturas que têm vínculo com nossa cidade, que você sabe onde moram, você conhece alguém da família, amigos, parentes. Isso facilita o dito corpo a corpo. Mais uma vez, teremos esta oportunidade que entendo ser absolutamente imperdível. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos na edição de número 751 do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, assim como com os trabalhos técnicos de Charles Torres, Rafael Teixeira, Lídia Dias, coordenados pelo atencioso, eclético e exigente Marconi Jr., diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 25 de julho de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Encerrando a série de entrevistas com pré-candidatos à Câmara Federal e Assembleia Estadual, conforme assim anunciei no meu editorial inicial. A produção do programa Cidade Real optou por conceder este espaço àqueles candidatos que têm mais vínculo com nossa cidade. Até porque são ilustres pessoas conhecidas que têm, por vezes,
o seu endereço residencial, comercial, profissional, institucional conhecidos, o que facilita o dito corpo a corpo por você, eleitor, que deve fazê-lo após 2 de outubro, independentemente daquele candidato que você escolheu ter sido eleito pelo seu voto ou não. Uma vez que, sendo deputado estadual, sendo deputado federal, representará os interesses de toda a coletividade de Nova Friburgo. E também quero anunciar que, na sequência das edições do programa Cidade Real, realizaremos edições totalmente relacionadas ao momento do voto, quando conversaremos com articulistas políticos, especialistas em marketing eleitoral, em pesquisa eleitoral, que é algo que tem, por vezes, decidido as eleições, em especialistas em oratória, lhe indicando, sobretudo, sinalizações que você poderá perceber se aquele candidato falta com a verdade. E também, no mês de setembro, edições exclusivas com eleitores que fazem a escolha e decidem o nosso futuro, pelo menos pelos próximos 4 anos. E sendo assim, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real quer anunciar e agradecer a presença do ilustre pré-candidato a deputado estadual, atual vereador municipal, José Sebastião Rabelo. Seja muito bem-vindo. Agradecemos a sua deferência e a sua presença. Zuri, muito obrigado por essa oportunidade. É um privilégio muito grande estar aqui presente no seu programa, né? Poder interagir diretamente com o seu público. Quando a gente toma conhecimento, Zuri, que você está com 751 edições desse programa. Exatamente. Isso é uma história, né, um marco, né, muito importante dentro, né, da nossa cidade. 14 anos. 14 anos. Ininterruptos. Ininterruptos. É um privilégio, né? Isso não é para qualquer um para estar aqui sentado, né, diante da importância que é o seu programa, né, e a sua comunicação, né? Você se comunica muito fácil, você comunica bastante com o público, e isso como é que a gente sabe disso? Quando a gente anda na rua, exatamente, que a gente participou no programa, exatamente. E aí as pessoas vão nos parando e nos acompanhando. Te acompanhei, achei muito bacana. Então, exatamente. é um privilégio, né? Esse é um presente famoso de Deus estar aqui. Vamos dizer assim, esse momento eu chamo de Ibope da calçada, quando a gente tem a confirmação da nossa audiência. Mas também quero agradecer os seus generosos elogios, embora por vezes não me sejam tanto merecidos, mas agradeço a sua cordialidade, a sua gentileza e, sobretudo, o esforço para que pudéssemos realizar a gravação desta edição nesse momento, em face das agendas que são muito concorridas. Esforço dos dois lados, né? De ambas as partes. Nossa. Vereador, isto posto, de imediato quero lhe indagar o seguinte. As últimas eleições, quer seja a de 2018 e a de 2020, mostram um desinteresse do eleitor muito grande em participar do processo. Nos referindo à última eleição, que na realidade aconteceu em 2020, foram eleições municipais em que o ilustre vereador se reelegeu, tivemos uma abstenção de cerca de 42 mil eleitores, ou seja, que se recusaram a comparecer nas sessões eleitorais, alcançando percentualmente 22% dos votos válidos. Como motivar o eleitor que está descrente, que levanta suspeitas sobre a classe política, o vereador sabe muito bem disso, e fala
sobre isso na tribuna Laura Milheiro de Freitas, na Câmara Municipal, a participar do processo. Na verdade, Zuri, o grande responsável, né, por esse desinteresse, por esse desânimo, até a manifestação de revolta do eleitorado, culpado são os políticos. Porque você, Zuri, que se coloca, né, como candidato, pré-candidato das eleições, você tem uma responsabilidade muito grande na hora que você recebe o voto. Porque quando você bate nas casas das pessoas, né, que você é recebido ali com afago, com carinho, com um cafezinho fresco, e você, na sua argumentação para conseguir a confiança, e você sai dali, na maioria das vezes, com uma procuração em branco para poder agir em nome desses eleitores, você tem uma responsabilidade muito grande naquilo que você apresentou para esse eleitor, né? Você tem que apresentar aquilo que dá para cumprir, aquilo que está dentro das suas atribuições, ser muito verdadeiro com as pessoas. Olha, o meu limite de atuação é esse, as minhas atribuições são essas. Não dá para você assumir compromisso que não lhe caiba, né? Que muitas das vezes você está num cargo, né, de legislativo e você está assumindo compromisso de executivo. Exatamente. Esse é o grande problema, né, que faz gerar toda essa revolta e essa insatisfação. Porque há um grande problema no nosso eleitor que ele ainda não consegue distinguir as atribuições do legislador e do executor. Ele normalmente, uma grande parcela do eleitorado, ele ainda tem aquela cultura antiga que é o seguinte: eu vou votar no Zezinho, mas o Zezinho, a partir de eleito, ele é meu secretário de obra aqui dentro do meu bairro. Ele é meu prefeito dentro do bairro, né? E aí ele não entende, né, que você tem um limite de atuação, né, que você vai ser o seu elo, né, de reivindicação, de solicitação, né? Porque a maioria das nossas cobranças, Júri, não é os projetos que nós apresentamos dentro da Câmara, não é os requerimentos, não é as fiscalizações. A maioria das nossas cobranças, elas são executivas. É aquilo que o morador, né, a comunidade, né, sente a falta, né, ao longo dos anos. É um asfaltamento, é um parquinho para as crianças, é uma escola de mais qualidade, é vaga em creche. Então, você, na maioria das vezes, você entra na linha do executivo. Se você tem um bom trânsito com quem está governando a cidade, muitas das vezes aquilo vai se concretizar. Exatamente. Se você não tem, então você vai ter dificuldade de trazer aquele resultado de maneira concreta, prática, diretamente. E um dos grandes problemas que nós enfrentamos é quando você consegue êxito, você dialogou bem com quem está governando, né, e você passou para aquele reivindicador, aquela comunidade, que foi você a solução, que você executou, né? Então, você plantou na cabeça, né, dele que você executa. Então, quando chega em alguma solicitação que você não consegue resolver, ele te responsabiliza, porque você teve a oportunidade de dizer, olha, essa questão, quem resolveu foi o prefeito, foi o secretário de obra, foi o subprefeito, através de pedidos meus, através de solicitação, de insistência. Agora, ele deixa cair na conta dele como ele foi a pessoa que executou. Então, esse é um problema que nós temos enfrentado ao longo dos anos e vem, de alguma forma, afastando o eleitor das nossas representatividades. Então, Zuli, o que nós temos que fazer nesse país é investir muito na educação. Sem dúvida. Porque a partir do momento que a gente investir na educação, a gente vai ter uma população mais esclarecida, né? Ela não vai ser alienada, ela não vai ser manipulada, ela vai saber seus direitos, ela vai saber aonde inicia o seu direito, aonde termina, onde inicia o do outro. É isso que nós precisamos. Mas a grande maioria, né, de quem governa o nosso país, o nosso estado, os nossos municípios, não trabalha muito nessa questão, né, da educação, né? Prefere mais trabalhar
na questão do assistencialismo. Exatamente. Né? Porque o assistencialismo, dependendo do que foi oferecido, o excesso de gratidão é muito grande. E esse excesso se reflete nas urnas. Então, nós temos uma luta muito grande, né, para avançar, principalmente nessa questão política, para não desapontar tanto, né? Porque os nossos orçamentos, eles vão, a cada ano que se passa, eles vão diminuindo, porque o custo de vida está muito caro, né? A população não consegue honrar, não numa totalidade, mas elas não conseguem honrar muito com seus tributos. Exatamente. Né? Junto aos nossos governantes, e aí vai se reduzindo. O maior exemplo, eu te digo, o maior exemplo é a nossa dívida ativa aqui do município. Ela já está chegando em quase R$1 milhão. Não, então, nós temos um endividamento muito grande da população que ela não consegue, apesar dela ser correta, dela querer pagar seus tributos, mas ela não consegue. Exatamente. Né? E aí você não consegue arcar com as demandas da cidade, você não consegue, né, fazer aquele assistencialismo, né, que já estava programado, frustra o eleitor, decepciona, e aí qual é a maneira que ele se manifesta de mostrar sua indignação, sua revolta, de repudiar? Não voto mais. Meu título já rasguei. Não, eu vou pagar a multa, sai mais barato eu pagar a multa do que eu botar uma gasolina no carro, do que eu pegar o ônibus para ir lá votar. Então, esse afastamento, você observa que aumenta a cada ano. Como que a gente vai mudar isso? É ter gente séria nesse meio, responsável, ser verdadeiro com as pessoas, né? Dizer até onde é o seu limite de atuação, né? Explicar as responsabilidades e atribuições de cada um, porque, a partir disso, a população, o eleitor, de uma forma geral, entendendo, né, o que você tem que fazer, ele vai, né, te cobrar aquilo que é direito e cobrar aquilo que é direito, né, dos gestores. É isso que a gente precisa trabalhar. É uma análise bem precisa da sua parte. Realmente é o que acontece com o incauto eleitor neste período, em que ele se mostra descrente, se mostra desmotivado, sobretudo, vereador, pelo acirramento que está havendo entre as ideologias opostas. Ou seja, estamos observando, sobretudo na esfera federal, uma disputa intensa pela escolha, pelo voto do eleitor. Os extremos estão cada vez mais se afastando, os radicalismos estão cada vez mais se aproximando, a intolerância e impaciência nos chama a atenção. No seu entendimento de vereador experiente, já com mandatos consecutivos, qual a sua leitura do cenário das eleições para o governo federal? Nós hoje temos duas extremidades muito fortes, assim, de forma muito dura, do jeito que a coisa está sendo conduzida. Ela está descambando por um caminho que não deveria acontecer, que é o caminho da violência, né? Haja visto, né, várias manifestações por um lado e por outro, elas têm terminado de forma muito acirrada, de confronto direto. Exatamente. Né, onde saem pessoas feridas, saem pessoas machucadas, e ela está se agravando a cada vez mais. Né? A gente, na sua inicial ali, você colocou que nós tivemos perda de vida. Né? E a gente não pode trilhar por esse caminho. Sem dúvida. Né? A gente, cada um ter as suas convicções, ter, né, os seus partidos, ter as suas escolhas. Agora, o debate, o embate de forma saudável, respeitosa,
no campo das ideias, ela é muito positiva. Democrática. Democrática. O contraditório, ele tem que existir. Sem dúvida. Não existe uma única verdade, uma única posição absoluta. Seja em qualquer esfera, seja legislativo, seja executivo, seja judiciário. O judiciário é o maior exemplo disso. Muitas das vezes tem que bater o martelo e aí tem um juiz que interpreta de uma forma, dá a liminar. Aí vem um outro, pega aquela mesma liminar e suspende porque ele interpretou de outra forma. Então é o quê? É o contraditório. E os contraditórios, ele tem que ser respeitado. Ele só não pode trilhar por esse caminho, porque não traz benefício para o país, não traz benefício, né, para as pessoas e muitas das vezes causa um estrago, um dano muito grande às famílias, porque aquela família que perdeu aquele ente da sua família, como que você recupera? Né? Você não tem o poder de ressuscitar ninguém. Ali é fato consumado. Então, nós temos que trabalhar, né, numa direção de interesse público, de causa pública, como você bem colocou, da coletividade. Nós vamos ter casos específicos, casos pontuais, que muitas das vezes você não tem como fugir dessas questões. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a prioridade é sempre a coletividade, né, é o interesse público, né, a gente tem que trabalhar nessa linha. Ainda nessa análise, antes de tratarmos especificamente das suas pretensões na condição de pré-candidato à Assembleia Estadual, o Estado do Rio de Janeiro tem sofrido com as suas escolhas para o governo estadual. Basta observarmos que dos 6 últimos governadores, 5 foram ou ainda estão presos e 1 responde em liberdade, tendo sido afastado do exercício do cargo de governador do estado. O eleitor fluminense, nascido no estado do Rio de Janeiro, precisa escolher melhor ou as opções que são oferecidas não permitem que essa escolha seja mais sensata, mais equilibrada, mais correta, que permita privilegiar uma gestão estadual responsável, técnica e, sobretudo, com zelo pelo dinheiro público. Qual é a sua análise? O eleitor não sabe escolher ou as opções oferecidas são sofríveis? Na verdade, Zuri, eu vejo que o eleitor ele precisa participar mais do processo político do nosso Estado. Porque boa parte do nosso eleitor, ele se coloca na seguinte condição: eu tenho que votar. Aqueles que ainda têm a opção de votar. Eu tenho a obrigação de votar, eu tenho que votar. Então, a minha parte eu fiz. Eu saí no domingo, fui lá, coloquei meu voto nas urnas e dali parou. O meu compromisso termina ali. Exatamente. Como ele não acompanha, né, o processo, ele fica na condição de esperar a próxima eleição e aí quem tem uma mídia muito bem feita, muito bem elaborada, que contrata grandes profissionais, né, que consegue mexer, né, deslumbrar muito desse eleitorado, que tem muita coisa vindo para a cidade, para o estado, para os municípios, né, e, na verdade, é aquele conto do vigário. Uma mídia bem feita, né, e conseguiu contagiar aquele eleitor. Né. Como ele não fez parte do processo, né, ele apenas cumpriu com a sua parte, né, de não deixar de votar, ele não sabe direito, né, aqueles que não sabem o seu histórico, porque o histórico de um representante político, ele não se resume só a partir do momento que ele senta naquela cadeira ocupando. Ele tem a vida privada, a vida privada tem que ser preservada, mas tem que ver o que esse representante fazia anteriormente.
É um cara do bem, é um cara correto, né? Sempre trabalhou de forma honesta, nunca não fez nenhum tipo de ultrapassa, nunca teve envolvido em irregularidade na sua vida privada. Porque se ele já tinha um histórico, digamos, ruim, né, na sua vida privada, sem dúvida, quando ele entra no setor público, né, que principalmente a questão financeira, o terreno é muito fértil, né, se ele já tinha esse histórico antes, quando ele entra na vida pública, aí sim, e ali ele se sente à vontade, e aí é onde se apronta todos os tipos de falcatrua, golpe. Porque, Zuri, se você ganhar o seu dinheiro, né, dentro daquilo que você se propôs, dentro da vida pública, a tua vida pode até melhorar um pouquinho, mas ela não pode te dar condições de uma maneira muito veloz você enriquecer. De repente, você começa a adquirir patrimônios que não é compatível com aquilo que você recebe. Exatamente. Eu já falei lá na tribuna mais de uma vez, se alguém souber que eu enriqueci recebendo salário de vereador, pode ir na delegacia fazer o BO, pode ir no Ministério Público fazer uma queixa, porque eu vou ser preso. Porque é impossível ficar rico recebendo salário de vereador. Da mesma forma, né, que você ocupando um cargo em outros setores, né, de deputado, seja estadual ou federal, não dá para ficar rico. Porque da mesma forma que o salário melhora, mas as suas despesas aumentam muito em relação para você exercer a sua função. Então, é impossível ficar rico. Se ficou rico a partir dali, alguma coisa está errada. Então, é muito importante o eleitor participar do processo. Opa, eu votei lá no Zezinho, mas o que o Zezinho está fazendo? Como é que está o Zezinho atuando? Ele não pode só... hoje eu vou atrás do vereador que eu votei, porque eu estou precisando para que ele resolva essa situação aqui para mim, que eu não consigo resolver. Perfeito, está ótimo. O vereador se colocou como representante dele, inclusive nas suas dificuldades. Mas ele não pode lembrar do vereador só o momento que ele precisa. Ele precisa acompanhar. O Zezinho está lá, ele já está lá um ano, o que ele tem feito lá, quais os projetos, né, o que ele defendeu até hoje, o que ele andou votando, o que ele votou lá gerou benefício para a cidade, gerou algum tipo de prejuízo. É isso que nós precisamos. E se proteger dos bons discursos, porque, Zuri, eu fico olhando na tribuna, Zuri, cada discurso, mas são gente assim que você pensa... Exatamente. Ele vai lá, ele diz exatamente aquilo que o eleitor quer ouvir. Ele fala, ele dá um recado. Aí o eleitor fica lá na telinha. Se emociona, o eleitor se emociona. Esse é meu vereador, esse é meu representante. Só que ele saiu da tribuna, ele saiu da telinha, ele saiu da Câmara. Não é nada daquilo ali. Eu vivo o dia a dia ali nos corredores, eu vivo nos gabinetes, eu vivo no estacionamento. Não é nada daquilo. Então, se o eleitor não se proteger pelo discurso bem elaborado, bem treinado, ele não vai conseguir mudar essa questão, né, de desânimo de as urnas votar. E ele é o maior juiz, não adianta você votar, né, e depois querer que o judiciário, que um único juiz resolva aquela situação. O maior juiz é você, gente. É você que vai às urnas, é você que pode manter e reconhecer o bom trabalho de um representante, ou você pode dar uma punição severa a ele, né? E não tem punição mais severa para um político, para aquele que tem um mandato, que tirar ele do mandato, né? Tirar ele das próximas eleições. Vereador, a sua coragem é digna de admiração. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo em 2 ocasiões anteriores e o seu discurso se mostra coerente. Certamente, este seu posicionamento suscita retaliações dentro da Câmara Municipal pela sua coragem, pela sua ousadia e pela sua transparência. Mas é o que o eleitor quer. Como também o eleitor precisa entender, conforme bem disse o vereador José Sebastião Rabelo, conhecido pelo epíteto
de Zezinho do Caminhão, quando diz que não basta votar e eleger, tem que fiscalizar. Na realidade, o início de todo o processo começa no dia 2 de outubro. Votar e se afastar, conceder uma procuração em branco para que aquele candidato, caso seja eleito, defenda seus direitos, não existe mais. Isso remonta à época do regime militar, da ditadura militar, onde aqueles que dirigiam, geriam, governavam o país, defendiam o interesse da população sem que esta tivesse chance de se manifestar. Portanto, não basta votar, não basta eleger, tem que fiscalizar. Como também não basta simplesmente continuar acompanhando à distância o sofrimento, a falta de estrutura, sobretudo de material humano, no que se refere à doação de sangue para o Hemocentro Regional. O programa Cidade Real continua insistindo com a sua campanha pela doação de sangue, que além de ser um ato de amor, um gesto de solidariedade, é questão de sobrevivência. A próxima vítima pode ser você. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, um parente, um conhecido, um vizinho. E da sua doação pode-se ter até a salvação de 4 vidas. E o estoque do Hemocentro Regional, que atende as unidades de saúde de Nova Friburgo e de mais 13 municípios no seu entorno, estão no limite mínimo, embora a população tenha se mostrado solidária e se registre um comparecimento maior de doadores nas últimas semanas, mas ainda aquém do necessário. Portanto, promova esse gesto de generosidade, de nobreza, até porque existe uma característica que me chama a atenção. A doação, ela pode ter remetente naquela bolsa de sangue, mas não tem a etiqueta do destinatário. A sua doação é anônima e, uma vez feita, passa por um processo de seleção, de separação das substâncias, para aí se tornar apta a ser transferida para outro corpo humano. Mas é preciso que aconteça. E desta forma, apresentamos as seguintes orientações para você que pretende promover este gesto de generosidade. Vamos juntos acompanhar. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 22-2523-8084 e agende a sua doação. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 horas às 11h30 da manhã. Agradecemos a locução da querida e atenciosa jornalista Gabriela Bini, que desta forma lhe apresenta as orientações para que você promova a sua doação de sangue. Trata-se de questão de sobrevivência. Depois do intervalo, e neste momento o nosso atento diretor técnico, Marconi JR, me orienta em relação ao foco da câmera, ele sempre muito criterioso, sempre muito preciso e observador, me corrige o rumo da conversa. E desta forma, estaremos também dialogando com o pré-candidato a deputado estadual, conhecendo as suas principais propostas, ainda na condição de pré-candidato à Assembleia Estadual. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular.
Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de opinião. Nesta última edição, que completa a série de entrevistas com pré-candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Estadual. Caso você não tenha acompanhado alguma edição anterior e queira assisti-la, você pode acessar o canal da TV Zoom no YouTube, como também baixar o aplicativo da emissora para o seu celular. Um aplicativo de fácil operação, fácil manuseio, não sobrecarrega a memória do seu celular e lhe permite acessar a toda a programação da TV Zoom. Inclusive, conforme disse, as entrevistas que anteriormente o programa Cidade Real fez com pré-candidatos, uma vez que esta encerra esta série e na continuidade, conversaremos com articulistas políticos, especialistas em marketing digital, em pesquisa eleitoral, em oratória eleitoral e no mês de setembro estaremos recebendo ilustres eleitores que decidem, que promovem a escolha e, desta forma, elegem os representantes de Nova Friburgo e região. Na sequência, conforme sempre fazemos também, apresentamos o quadro Opinião Pública, de autoria intelectual da querida doutora Aline de Freitas Spinelli, advogada criminalista e professora de Direito Penal, que expressa a nossa opinião, sobretudo lhe oferecendo o contraditório que incomoda, por vezes afasta as ditas autoridades das suas zonas de conforto, mas é democrático. Vamos juntos acompanhar. Olá, tudo bem?
Hoje a minha conversa é com você que diz que odeia política. É com você que detesta falar sobre política, que não gosta de brigar por política ou por político. Eu te entendo. Nossa, como eu te entendo. Mas eu queria conversar uma coisinha rapidinha com você. Você deixou de votar porque odeia política e acredita que o Brasil não tem mais jeito, que não tem mais como mudar, que nada vai dar jeito e por isso você vai se abster e não vai comparecer à urna? Pois é, você provavelmente, em uma dessas ausências, já teve que pagar aquela multa, naquele valor caríssimo de R$1, R$2, R$3 e pouco, acho que não passa de R$4, salvo engano. Pois é, você paga essa multa quando você não vai votar. E aí, eu te pergunto, você sabe para onde vai o valor, o dinheiro dessa multa que a gente paga quando a gente não vota? Sabe para onde vai? Vai para o fundo partidário. Vai para os partidos políticos. Em 2020, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral, de 33 inscritos, 22 tiveram acesso a esse fundo. E sabe quanto chegou? Aproximadamente 960 milhões de reais. Nós tivemos primeiro turno e segundo turno. Esse valor é altíssimo e foi arrecadado segundo pesquisas no TSE. De acordo com a LOA, esses partidos cadastrados, se preencherem requisitos, de acordo com toda a legislação, eles têm acesso ao fundo partidário e ainda têm acesso a outros valores. Mas aí, o que eu quero perguntar e pensar junto com vocês é a pergunta que a opinião pública quer deixar. Será que vale a pena não falar de política? Será que vale a pena não gostar de política? Será que vale a pena pagar a multa por não querer votar? Por não querer ou tentar pesquisar para mudar aquilo que você não está satisfeito? Não votar, pagar a multa, é fazer política. Essa é a nossa opinião, que é pública. E eu convido vocês para percorrerem o caminho do contraditório junto com Cidade Real e com nossa opinião pública. Até semana que vem. Coragem, ousadia, sabedoria e responsabilidade da querida doutora Aline de Freitas Spinelli, quando aqui se manifesta emitindo a nossa opinião. Ela que, inclusive, estará conosco em uma edição completa no mês de setembro, na condição de eleitora. O quadro Opinião tem essa característica, oferecer o contraditório. E doutora Aline o faz com extrema competência, até porque o quadro, e não me refiro ao VAR, que tem sido muito utilizado em jogos de futebol, é emoldurado pela sua encantadora beleza, que fique registrado. Vereador, caso tenha seu nome homologado na convenção do Partido Republicanos e desta forma coloque seu nome à disposição do eleitor nas urnas em 2 de outubro e seja eleito, qual é a sua proposta de projetos para Nova Friburgo região? Zuri, uma pergunta muito interessante, inteligente, né, que as pessoas precisam saber, né, por que eu estou colocando meu nome. Primeiro, só a nível de informação, eu estou fazendo uma dobradinha com o vereador Marcinho, né, que é candidato a federal. Pelo mesmo partido? Pelo mesmo partido, e eu só faço composição, né, eu só faço parceria em quem eu acredito, né, em quem eu confio, e quem tem potencial tem uma linha na mesma direção de trabalho que a minha, que tem princípios, valores, comprometimento. Então eu estou nessa parceria com o Marcinho, né, por acreditar nele. Também sou o candidato
do atual prefeito Johnny Maico. Né? Eu estou dentro do governo justamente, né, para a gente defender aí os interesses do governo junto ao governo, principalmente ao governo do Estado. Então, tem esse compromisso, essa parceria fechada também com o prefeito Johnny Maico e todo o seu secretariado, todo o seu grupo político. Por que Zezinho colocou o nome, né, como pré-candidato a deputado estadual? Zuri, eu estou completando 10 anos de mandato. Em janeiro eu completo 10 anos de mandato, né, no 3º mandato. Né, sempre com votações expressivas. Sem dúvida. Né, e sem praticamente gastar dinheiro nenhum na disputa, né, eleitoral. Eu não uso verba de fundo partidário, né, apesar de ter a legalidade de ser legal, porque existe lei para isso, mas eu não tenho usado porque eu entendo que dinheiro público ele tem que ter prioridades. Né, e no meu conceito, prioridade não é eleger político. Político, para você eleger, ele tem que trabalhar, ele tem que arregaçar as mangas, ele tem que ser confiável. Se ele estiver por essa linha, o eleitor reconhece. Eu sou exemplo disso. Então, por que eu coloquei meu nome? E no primeiro mandato, eu bati nas casas das pessoas, Uri, pedindo uma oportunidade para ser seu representante na Câmara de Vereadores. E quando veio a eleição de deputado, eu estava no meio do mandato, estava muito bem politicamente com a população, e me elegi com uma votação muito alta. Né? Eu tive 2027, fui o 5º mais votado, a primeira vez que me elegi, a 2ª candidatura. Eu poderia ter colocado meu nome e eu não coloquei, porque eu assumi um compromisso dentro dessas casas. Eu quero ser seu representante. Né? Se eu não cumpria o mandato ainda, como que eu já poderia ser candidato a deputado estadual? Podia ficar vinculado a mim mais, que eu tinha uma ambição política muito grande, que não era uma pessoa de compromisso, que não era uma pessoa de palavra. Porque se eu tratei que eu queria pedir para ser representante, eu tenho que cumprir aquele mandato. E assim eu fiz. Tive a oportunidade de ser candidato. Muitas das pessoas falaram comigo: Zezinho, o cavalo passou arriado na sua frente e você perdeu a oportunidade. Mas aí eu estou bem com a minha consciência, porque eu tratei aquilo que eu cumpri aquilo que tratei. Eu sou ainda da moda antiga. Zuri, eu sou daquela pessoa que uma palavra dada não precisa ir no cartório fazer um reconhecimento de firma. Você tratou, tem que ser cumprido. E assim eu fiz. Veio o 2º mandato, eu fui reeleito, novamente com votação expressiva, e aí veio as eleições para deputado. E novamente foi me oferecido: Zezinho, você não quer colocar seu nome? Aí veio a questão da responsabilidade com o mandato. Responsabilidade com as pessoas que votaram em mim. No 2º mandato, eu ainda não tinha uma experiência e conhecimento das necessidades e prioridades, tanto da minha cidade quanto da região. Eu tinha que adquirir mais conhecimento, tinha que ter mais conhecimento de como funciona a gestão pública, quais são as leis que regem esse país, né? Conhecer um pouco melhor a lei orgânica do município, ter mais conhecimento dos nossos orçamentos. Né? E o que eu fiz? Eu me dediquei muito nesse aprendizado. Então, ali eu adquiri uma bagagem, tanto legislativa quanto executiva, né? Tendo conhecimento dos dois lados. Aí sim veio o 3º mandato. O 3º mandato, eu me sinto muito preparado, né, para estar, digamos, mediando todas as ações legislativas na Assembleia, né, como sendo o elo do Executivo, né, ao governo do Estado e à própria LERJ. Porque, Zuri, em torno de 70% do nosso orçamento, né, receitas próprias, aquela que o município arrecada, que é o friburguense que paga ali naquelas fontes diretas, que a gente chama de fonte 00 e 01, é arrecadação própria. 30%. Os outros 70% é convênio com o governo estadual e o governo federal. Então, é de uma importância muito grande a gente ter o representante no Estado e no governo federal, porque o mais que seja garantida, né, esse convênio por leis, se não tiver
um representante buscando, né, os recursos que muitas das vezes ficam atrasados. O maior exemplo, eu posso dizer, o município construiu, junto com o governo do Estado e o governo federal, a UPA. Ali o pagamento que eles chamam de tripartite. Tem uma porcentagem para o município, uma porcentagem para o Estado e para o governo federal. Exatamente. O que aconteceu no governo do Rogério Cabral? O Rogério teve muitas dificuldades. O governo do Estado não repassou a sua parte. E aí ficou um volume de dívida muito grande. Por quê? Nós não tínhamos lá, na época, assim, aquele cara ferrenho, né, para buscar, porque é um direito, foi contrato assinado, por que o Estado não cumpria com a parte dele? E aí se passou os 4 anos também do governo do Renato Bravo, e o governador também não honrou isso, honrou agora porque como o orçamento pagou uma dívida grande, porque há um bom relacionamento do atual prefeito com o governador. Mas o prefeito consegue estar o tempo todo dentro do governo do Estado, dentro dos setores do Estado. Ele não consegue, ele tem a gestão aqui, ele tem a responsabilidade aqui. Então, muitas dessas questões ficam para trás, ela fica a longo prazo. E, às vezes, até passa de um governo para o outro. Quem é que sofre? É a gestão? Um pouco. Mas quem sofre mais é o morador, o usuário, aquele que realmente precisa. Então, é isso, Zuri, que eu me proponho a fazer, né, como representante aqui do governo municipal, né, como representante da nossa sociedade, é ser esse elo, fazer esse intercâmbio, fazer essa mediação. Por isso, Zuri, eu chamo a atenção de quem está nos acompanhando, os representantes hoje, o pré-candidato a deputado estadual, né, que ele tiver o tempo todo nas redes sociais, dê um microfone para ele está lá falando, ele está em contato com as pessoas, né, falando mal do atual governo, você já pode contar que ele não vai produzir para a cidade, porque não é só canalizar junto ao governador. Você tem que trabalhar junto com o governador e tem que trabalhar junto com o prefeito. Isso você tem que fazer essa mediação, esse intercâmbio. Então, todo aquele que já está aí de mal com o atual governo ou está de mal com o governador, não espere. Ele vai ocupar essa vaga, vai ter o status de deputado, vai receber o salário, mas a parte mais importante, que é ele canalizar os benefícios para a cidade e para a sociedade, não vai chegar. Então, eu Zuri, ao longo desses 3 mandatos, eu amadureci muito politicamente. Eu cresci muito politicamente. Eu fiz assim, eu repaginei a minha vida pública, eu fiz autocrítica, eu parei para avaliar meus comportamentos. Acompanhamos a sua evolução. Isso, e vindo de você, para mim, tem um peso enorme. Acompanhamos a sua evolução. Então, eu estou hoje me sentindo muito preparado, né, para representar a nossa cidade, a nossa região. Quem me acompanha pode observar. Eu sou a cara de Nova Friburgo. Eu sou a cara da população. Então, o maior exemplo, Zuri, eu, por exemplo, não uso o carro oficial da Câmara. Nunca usei, nunca entrei dentro daquele carro. Por que eu não entro? Porque eu não concordo com algumas coisas, né, da maneira que é conduzido, mas eu tenho, digamos, um diferencial. Eu ando a pé. Eu saio do gabinete a pé para a prefeitura. Eu saio do gabinete a pé para o Raul Sertã. Eu saio do gabinete para ir em vários setores ali centralizados a pé. Você sabe por que eu gosto de andar a pé? Porque as pessoas vão me parando na rua. Ó, isso me contagia, isso mexe com a autoestima. Zuri, eu apresentei vários... E a sua saúde agradece. Agradece. Primeiro, que muitas das vezes eu sou muito cobrado, mas eu recebo muito elogio. Eu tive um dia, Zuri, eu estava passando aí, um senhorzinho me chamou, vem cá, eu estou há muito tempo para falar contigo. Eu venho, você não observa, mas eu já te observei várias vezes aqui. Sabe uma grande virtude que você tem? Você para conversar com as pessoas. Eu vejo você conversando com as pessoas. Zuri, às vezes eu estou em cima da hora. Assim, eu queria falar com você. Eu paro para falar com aquela pessoa. E eu apresentei vários projetos, Zuri, dentro da Câmara. Ele saiu aqui da minha cabecinha? Não, foi conversando com as pessoas na rua, uma reclamação que a pessoa fez, essa reclamação aqui
Se eu me ajeitar aqui, eu faço um projeto de lei. Sento com o meu jurídico, lá saiu um projeto de lei. Outros, Zezinho, eu tenho essa ideia aqui, você acha que isso aqui dá para virar um projeto? Aí eu leio, sento com o meu jurídico, lá saiu um projeto de interesse da população, interesse, não interesse do Zezinho para projeção política. Porque a minha projeção política, Zuri, ela vem automaticamente diante da minha atuação, diante daquilo que eu ando fazendo. Então, eu não preciso, né, explorar as pessoas, né, eu não preciso usar as pessoas na sua fragilidade, né, seja financeira, seja de problemas de saúde ou qualquer outro tipo de problema que ela tenha. De dificuldade. Qualquer tipo de dificuldade, para eu me promover politicamente. Porque, Zuri, trabalhe, arregaça as mangas, seja verdadeiro, converse com as pessoas, diga para elas de forma direta, olhando para os olhos delas, o reconhecimento vem normal. Né? Então, é isso que eu quero fazer. Se me derem a oportunidade, você pode ter certeza, eu serei muito dedicado. Porque eu tenho um combinado comigo, o maior medo que eu tenho hoje na vida pública é uma pessoa chegar para mim e dizer, Zezinho, saí domingo, eu podia ter feito muitas outras coisas, saí para ir lá na urna votar em você, e você é uma decepção, você me frustrou, você me desanimou de votar. Me traiu. Me traiu. Eu tenho muito medo de ouvir isso. Então, para que eu não tenha que ouvir isso, o que eu tenho que fazer? Ser responsável, ser sério, me dedicar, ser honrado, cumprir com as minhas obrigações, né? Ter um foco, né? É isso que eu tenho feito na vida pública. Zuri, eu tenho um compromisso de quase todo domingo estar na feira de olaria. Muitas das vezes, Zuri, eu não compro nada, mas eu vou ali para ouvir as pessoas. Tem algumas vezes que eu faço as minhas compras, né? Mas tem dia que eu só vou lá para ouvir. Aí eu faço isso na feira. Comer um pastelzinho, tomar um caldo de cana, exatamente, que faz parte. Faz parte. Mas eu faço isso na feira de olaria, eu faço ali do bairro Ipu, eu vou no Mercadão da Vila Amélia, eu vou em vários locais da nossa cidade. Tem gente que faz assim, eu estou precisando falar com você. Aí eu sei, Zuri, que aquela pessoa está com dificuldade. Eu fui parar em São Pedro, a senhora chegou a ficar com lágrimas quando eu cheguei nos olhos. Eu não acredito que você veio mesmo, porque eu sabia que ela estava com dificuldade e ela precisava muito falar comigo. Como eu ando de moto é um pulinho. Exatamente. É um instantinho. Para que eu vou sacrificar aquela senhora para entrar dentro do ônibus com todas as dificuldades que ela tem de caminhar, se eu for tirar lá com 25, 30 minutos eu estou na casa dela? Eu faço isso com ela, faço com outras pessoas. Então, essa entrada que eu tenho diretamente com a população, eu que venho pedir, né, essa oportunidade, né, quando chegar o momento certo da disputa eleitoral, exatamente, né, para eu estar, né, trilhando esse caminho que eu iniciei, que é um caminho menor, né, num caminho maior. Né? Vereador, precisamos encerrar a nossa gravação, ressaltando que, evidentemente, o vereador municipal José Sebastião Rabelo, filiado ao Partido Republicano, ainda se apresenta como pré-candidato exatamente à Assembleia Estadual. Tendo seu nome homologado na convenção partidária, que acontecerá no próximo dia 31 de julho, se habilitará a ser inseminado, que é o termo técnico que se utiliza, na urna eleitoral e aí ser submetido à avaliação do eleitorado friburguense. Portanto, neste momento, a condição do ilustre vereador se apresenta como pré-candidato, para que fique bem claro. Vereador, queremos agradecer, sensibilizados, a sua presença, a sua deferência, a sua cordialidade com a produção do programa Cidade Real, lhe convidando para estar conosco imediatamente após o dia 2 de outubro, caso seja eleito, para fazer uma breve análise da sua campanha
e, evidentemente, agradecer a confiança daqueles eleitores friburguenses que podem escolhê-lo para ser representante na Assembleia Estadual. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Zeri. É uma honra, já tenho um compromisso firmado contigo, né? Porque, além da honra, é um privilégio, são para poucos, né? E eu tenho muita expectativa, né, que vai dar certo, que a população vai escolher ali o melhor representante. Ótimo. Né, que, se por acaso eu não for o caminho, que se escolha pessoas da nossa cidade, como você bem colocou, onde você sabe o endereço, você conhece o parente, sabe o bairro que mora, encontra no dia a dia na rua. Então, encontra na feira. Encontra na feira, exatamente. Então é de uma importância muito grande. E eu venho, né, Zuri, ratificar aqui, né, a minha dobradinha, a minha parceria com o Marcinho Alves, né, e com o governo municipal do prefeito Johnny Mike e seu secretariado, né, deixar de forma bem clara que a gente está nesse grupo, né, pensando no melhor para a nossa cidade, no melhor para a nossa região. Assim também entendemos e lhe desejamos sorte, sucesso e proteção divina na sua caminhada. Precisamos encerrar definitivamente, já estamos nos acréscimos, mas antes registrando a presença de Gabriel Rabelo, ilustre tricolor, que neste momento de empolgação registra aqui todas as movimentações do vereador José Sebastião. Agradecemos a sua honrosa presença também, que está trajando um belíssimo casaco do Fluminense Futebol Clube que nos une. Encerrando definitivamente esta edição que conclui a série de entrevistas com pré-candidatos, agradecemos novamente a Deus Pai Todo-Poderoso, rogando que proteja, abençoe, ilumine, sobretudo, eleitores e candidatos possivelmente eleitos que têm a obrigação, o dever e o comprometimento de defender os interesses coletivos de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.